E a gente só adoece e não sabe por quê. Porque tem um conteúdo que está represado, que quer sair, e ele vai se somatizar. Ele vai aparecer no psicossoma. E aí daqui a pouco a gente está só doente, está só com problema, está só com câncer, com uma gastrite, com um problema neurológico, e não sabe de onde é que vem. E nós aprendemos hoje na doutrina que tudo é a materialização daquilo que você pensa e daquilo que você, como você vive no seu campo mental. E aí Joana vai dizer mais: o ego participa de todo esse processo como eu já falei isso, né? Olha aqui, outra, aí eu tenho a consciência, a pré-consciência e a inconsciência. Então existe aqui o pré-consciente, também chamado subconsciente, que é o que faz o intermédio entre a consciência e o consciente. O consciente e o inconsciente. Então é o pré-consciente aqui que vai intermediar. E quais são os conteúdos que estão aqui no pré-consciente? Consideramos, de Joana, o subconsciente como a parte do inconsciente, que pode aflorar a consciência com os seus conteúdos, alterando o comportamento do indivíduo. Ele é o arquivo próximo das experiências, portanto automático, destituído de raciocínio, estático, mantendo fortes vínculos com a personalidade do ser. Então, aquilo que a consciência acessa, ela está aqui, no pré-consciente. O inconsciente, crianças mais ancestrais, tipo os traumas da infância, desejos reprimidos, etc. Eles ficam mais aqui no pré-consciente e tem uma passagem mais fácil para se manifestar na consciência, através dos atos, dos pensamentos e etc. E Joana vai dizer, é ele que se manifesta nos sonhos, que a gente ainda vai falar de sonho. Calma aí, Isabela. A gente vai falar de sonho. 10 horas no externo, pode ser? Nos sonhos, nos distúrbios neuróticos, nos lapsos orais e de escrita, tornando-se depois de Freud, seus discípulos Jung e Adler, responsável pela conduta moral. Então, os nossos atos falhos, as manifestações oníricas, todas elas estão presentes no subconsciente. E a Joana vai dizer, é imperiosa, periodicamente, uma atitude enérgica, equivalente de limpeza em relação aos depósitos do subconsciente, em favor da autorrealização. Retirar o entulho psíquico torna-se fundamental para uma existência saudável. Então, nós temos que nos liberar desses entulhos psicológicos, que na psicologia a gente chama de catarse. É você se liberar desses conteúdos. De que forma? Como é que a gente se libera? Primeiro identificando eles, e depois que a gente identifica, como é que a gente vai lidar com eles? Dentro de um trabalho do bem, nós vamos tentar harmonizar esses conteúdos. Não é castrar, não é retirar, não é fingir que ele não existe, mas é dar uma harmonização para ele. Ou seja, eu sou uma pessoa muito agressiva, como é que eu posso utilizar essa agressividade para um trabalho produtivo no bem? Se eu sou muito elétrico, como é que eu vou utilizar isso para uma manifestação do bem? Mas geralmente a gente boicota essa parte de nós mesmos. Aí a pessoa chega assim, você fala muito alto. Aí a gente começa não, tem que falar agora baixinho. E não é assim, porque isso você está castrando. Aonde é que a sua voz alta e imponente pode servir no bem? É assim que a gente vai trabalhando esses conteúdos. Você é muito agitada, te acalma, minha irmã, fica mais calma, mais pacífica. E aí a gente vai se podando, se amarrando, bota uma camisa de força psicológica, porque não pode extravasar, porque esse é o padrão. Não, o correto é, aonde é que eu posso utilizar essa sua energia excessiva no trabalho do bem? Olha, essa tarefa que combina com você, com essa sua eletricidade. E aí a gente vai fazendo o quê? Vai harmonizando essas energias. Só que a gente quer referenciar todo mundo dentro de um padrão. E nós somos diferentes, como é que dá certo? Não dá certo. Esse é que é o problema. E a gente só fica neurótico, surta e daqui a pouco abandona. Olha, esse negócio de casa espírita não dá pra mim não. Olha, esse negócio de trabalho, de peregrinação, não dá, não deu, não gostei. Esse trabalho, isso aqui não está legal. Por quê? Porque a gente está se anulando. E nós não queremos se anular para fazer o trabalho do bem. Nós queremos ser nós mesmos e utilizar aquilo que nós temos de potencialidade para isso. Compreende? Para Sigmund Freud, tanto quanto para Jung, o inconsciente somente se expressa através de símbolos. E como é que a gente vai identificar essas simbologias?
E esses símbolos podem e devem ser buscados para conveniente interpretação através de delicados mecanismos dos sonhos e da imaginação ativa, de modo a serem entendidas as suas mensagens. Então, uma das maneiras mais profundas de você identificar esses conteúdos inconscientes é através do sonho, que é o método freudiano, e também a imaginação ativa, que é o método junguiano. Esse método da imaginação ativa é mais ou menos onde você vai buscar de maneira consciente esses símbolos dentro de si mesmo, essas imagens do inconsciente. Mas para isso você precisa de uma técnica muito mais sofisticada, né? Porque aqui na imaginação ativa carece já de um processo mais avançado de terapia. Permitindo-nos, porém, acrescentar que também através da concentração, da oração, da meditação e durante alguns transes nas tentativas das experiências mediúnicas, o inconsciente faculta a liberação de várias das impressões que nele jazem. Então, quando a gente também faz a meditação, ora no transe mediúnico, esse inconsciente ele também se manifesta. E aí, às vezes, a gente fica naquela com os médios. Isso daí é animismo ou é mediunidade? Que animismo são esses conteúdos do inconsciente. Tudo é anímico e tudo, de alguma forma, também é mediúnico. Então, no médium, sempre vai haver a junção dos dois. E às vezes a gente dá descrédito. Mas isso daí não é, porque fulana só fala desse jeito, todo espírito que vem só fala isso. Então, não é espírito, é animismo. Imagem, é o conteúdo. O que esse conteúdo está trazendo? Que o conteúdo que é do espírito, mas a forma como ele vem é nossa, é daquele que está transmitindo. Nesse extraordinário oceano, ainda segundo os nobres psicanalistas referidos, formidando as forças, estão trabalhando, ora em favor, ora contra o ser, que necessita decifrar todos esses enigmas de modo a conseguir sua realização interior quanto exterior. Avançando, Joana de Anjos vai dizer que além dessa visão, ou mesmo através dela, Jung concebeu o inconsciente coletivo, que seria uma presença no indivíduo com todas as experiências e elementos mitológicos do grupo social, decorrentes da estrutura hereditária do cérebro humano. Então Jung vai dizer que para além desse inconsciente pessoal que nós temos, existe um consciente coletivo que é aonde nós socializamos, vamos dizer assim, compartilhamos todos os nossos arquivos com a humanidade. Então existe um inconsciente, que é o coletivo, onde todos nós partilhamos deles. E esses conteúdos, vamos dizer assim na doutrina, seriam as nossas vidas pregressas, as nossas existências passadas, onde nós compartilhamos conteúdos universais. Por exemplo, dentro desse inconsciente coletivo tem aquilo que o vai chamar de arquétipo. E o que são os arquétipos? Arquétipos são, por exemplo, a ideia de bem e mal, o modelo de super-herói, o modelo de masculino e feminino. Nós não temos um modelo para masculino e um modelo para feminino. Isso daí são arquétipos, né? Como é que deve ser o masculino, como deve ser o feminino, de bem, de mal, de herói, de fraco. Então nós temos todos esses modelos que traçam a nossa sociedade, que nós compartilhamos pelo inconsciente coletivo e que nós chamamos de arquétipo. Eu vou avançando para a gente não se cansar muito. Eu fiz mais do que eu devia. Infelizmente eu tenho esse problema. E aí Joana vai dizer aqui, as manifestações oníricas, falando aqui dos sonhos agora, oferecem conteúdos que necessitam ser interpretados, a fim de facilitar o desenvolvimento do indivíduo. Mediante a imaginação ativa, tenha-se em conta que não se trata de ficção no seu sentido convencional, mas de uma forma criativa do pensamento. É possível entrar-se no arcabouço dos registros e depósitos do inconsciente, abrindo-lhe as comportas para uma equilibrada liberação, que irá contribuir grandemente para a conduta salutar do indivíduo, proporcionando-lhe uma existência equilibrada. Então, os sonhos, eles trazem conteúdos do inconsciente, e através da interpretação e da base desses sonhos, nós vamos também nos identificar e nos conhecer. E Joana vai dizer aqui sobre os sonhos originados, eu vou aqui avançando, na sua maioria na área do subconsciente, revelam mais a respeito do ser humano do que se pode suspeitar em uma análise apressada. Então, nós temos um seminário sobre sonhos, onde a gente detalha de maneira mais profunda. Aqui, infelizmente, não é possível. Mas o que fica claro para nós sobre os sonhos?
que os sonhos, eles são símbolos do inconsciente que vem à nossa consciência de uma maneira disfarçada, camuflada, e que quando nós conseguimos interpretar esses conteúdos, nós conseguimos também fazer um mergulho de nós mesmos. E por muito tempo nós falamos do sonho e romantizamos o sonho. E na doutrina espírita também. E o que eu acho interessante quando a gente vai estudar psicologia é que nós vamos ver alguns discursos espíritas e está tudo fora daquilo que é o coerente. Infelizmente. E aí Joana vai dizer aqui, ó, nessa faixa estão arquivadas as memórias dos acontecimentos vividos. Aonde? Do sonho. Quanto daqueles que foram observados desde a infância, liberando-se dos momentos de sono e apresentando-se de formas variadas, inclusive perturbadoras. Então, o que é o sonho? O sonho é meu trauma da infância, o sonho é os meus desejos reprimidos, o sonho são os meus problemas que eu não estou conseguindo lidar. Tudo isso aparece na forma de sonho. E a gente vai sonhar e pensa que está recebendo mensagem do além. Não é do além externo, mas é do nosso inconsciente, são mensagens dos conteúdos nossos. A gente vai dormir, a espírita diz assim, que fez viagem astral, que foi resgatar espírito, né? Passou a noite inteira resgatando espírito. Não se, olha como o autoconhecimento é importante. Por que a gente reproduz isso? Porque não se conhece, não entende da psicologia. Porque quando a gente entende a psicologia, a gente para com essa bobagem de dizer que tudo que a gente vai fazer durante o sono, tudo que a gente sonhou, é porque a gente foi resgatar a alma do outro mundo. Nós não estamos conseguindo nem entrar dentro de nós mesmos. Qual é a qualificação que nós temos para isso? Olha como a gente se engana. Não, tudo bem, vamos imaginar que eu estou indo lá para o umbral resgatar almas. O que me qualifica para isso? Primeiro vamos imaginar umbral, uma região densa, tóxica, e só as grandes almas conseguem desbravar aquele negócio lá. Nós, se fôssemos para o umbral de resgatar espírito, a gente ficava lá perdido com eles. Porque nós estamos no mesmo nível que eles. Nós íamos era gostar, nem queríamos ir embora. E a espiritualidade vai fazer uma irresponsabilidade dessa, de levar alguém que não tem condições e que pode até se perder nesse universo. Vamos lembrar aqui de nosso lar. André Luiz queria vir aqui para a Terra visitar os familiares, e os espíritos lá não acharam legal. Não vai, porque isso pode dar problema para ti. Aqui no nosso mundo, mais ou menos, imagina descer nos bafões do umbral, nós, espíritos ainda trevosos, e a gente sonha e diz assim, nossa, eu estava lá, eu resgatei muita alma. Conteúdo do inconsciente. Aquelas feras que tu doutrinou eram os teus demônios, eram os teus instintos. Aquilo que você olhou ali, aquele mundo negro e sombrio, é um símbolo que o sonho está te trazendo, que fala de ti, fala de alguma coisa que tu tem dentro de ti mesmo e que carece de ser analisado. Mas a gente se infantiliza e não acredita, porque eu já falei isso várias vezes e veio muita gente depois me dizer, mas Carlito, será mesmo? Porque é aquela ideia de não querer aceitar a ilusão. Mas gente, não sou eu que estou dizendo, é os espíritos que falam, é Joana, é Mano fala isso, André Luiz fala isso, e nós temos que entender aonde nós estamos. Nós temos que tratar primeiro nós mesmos, para a gente poder querer tratar alguém e sair dessa arrogância. E ela vai dizer mais, ó, o que tem lá no sonho? Anseios não digeridos, ocorrências incompreendidas, palavras como gestos agressivos, educação castradora. Aquilo que eu queria fazer, minha mãe não deixou. Aí quando eu durmo, isso só me atormenta no sonho. Só que é um símbolo e eu não sei identificar o que é. Mas às vezes é lá da minha educação. Às vezes aquele demônio lá que eu estou vendo é minha mãe, que eu projetei. Aquela mãe que nunca deixou de fazer nada, que me trancou em casa, que não deixou de fazer nada, e ela se tornou um demônio no meu inconsciente. E quando eu vou lá visitar, eu vejo o demônio, a minha mãe, a Bi. Só que aparece lá um lobo, um cachorro uivando, e a gente acha que é lá no umbral.
que nós fomos doutrinar aquelas almas. Olha só. E aí Joana vai dizer mais: interrogações sem respostas, coisas que a gente estuda, lê, se questiona, aí vai aparecer lá no sonho como símbolo. Que se transforma em conflitos da personalidade, prossegue aguardando esclarecimento, liberação que se apresentam na área dos sonhos. Será que a gente consegue aceitar isso? Ou será que é tão difícil entender que a gente ainda não tem condição de fazer viagem astral? Para fazer viagem astral, sabe que a gente precisa ter uma condição básica: estar desmaterializado. O que é desmaterializar-se? Não é sair da carne, é você não estar mais ligado às coisas do mundo com tanta firmeza. E aí a gente acaba de sair de uma preocupação do trabalho, preocupado com o trabalho, preocupado com o emprego, com as coisas do mundo, e a gente dorme e vai viajar para dentro do inconsciente. Vai se conhecer, vai se entender, vai se aperceber de quem se é, e aquele conteúdo vai te trazer uma mensagem. E quando você entende e interpreta, aí você começa a se liberar desses conteúdos. Da mesma forma, diz Joana, as impressões agradáveis também se manifestam nos sonhos, não só as ruins. Os sucessos e alegrias, aspirações realizadas, desejos satisfeitos, afloram nos momentos de sono, produzindo agradáveis manifestações em forma de sonhos. Então nós também temos sonhos bons, não temos? Bonitos. São manifestações de sucesso, de realização, mas ainda assim do nosso inconsciente. E ela vai dizer que todo desejo fortemente acionado libera do subconsciente as cargas arquivadas, que retornam ao campo da consciência como sonhos, recordações, memórias. Saindo das manifestações mecânicas, podem-se programar os sonhos. Olha só, eu achei isso muito legal que a Joana falou. Uma programação de sonhos. A gente pode programar com o que quer sonhar. E como é que faz isso? Assim como evitar aqueles que fazem apavorantes os pesadelos. A questão reside no material pensante que cultiva. Olha só. Armazenando nos depósitos do subconsciente e assumindo o controle dele através de pensamentos e ações conscientes. Será que eu passei demais? Isso. Como é que a gente programa os sonhos? Vou já encerrar, tá, gente? A gente programa os sonhos limpando a nossa mente. Ou seja, começa a pensar coisas boas, fazer boas leituras, o hábito da oração. Então o que a gente vai fazendo? Nós vamos acumulando conteúdos positivos no nosso subconsciente. E esses conteúdos vão nos proporcionar o quê? Imagens agradáveis, imagens boas, imagens bonitas. Mas isso não significa que a gente foi para outro lugar. Isso significa que a gente fez uma limpeza e a gente conseguiu agora trazer bons conteúdos. Quando a gente lê um livro, um romance, né? Há 2000 anos, li há 2000 anos, aí a gente sonha, nossa, eu sonhei lá que eu estava em Roma, estava lá vendo o cenário, foi o conteúdo que eu trouxe para dentro do meu inconsciente e eu acessei no momento do sono. Não quer dizer que eu saí do corpo e fui lá em Roma visitar, porque Roma está dentro de mim. Tudo está dentro de nós. Essa saída, ela é desnecessária em alguma medida. Porque tudo que a gente lê, tudo que a gente visualiza, tudo que a gente assiste. Tem gente que diz assim, eu gosto de assistir filme de terror que eu sonho. Por quê? Você saiu do corpo e foi lá dentro da televisão, do filme? Não, o filme ficou dentro de você. E aquele conteúdo, ele ressuma quando você entra no estado onírico. Da mesma forma é no centro espírita. A gente vê assim, nossa, quando eu assisto palestra, eu durmo tão bem. Claro, porque você renovou seus conteúdos internos e vai acessar aqueles que você foi buscar. Esse conceito profundo, porém, que alguns psicólogos transpessoais e mentalistas denominam como sagrado, é depósito das experiências do Espírito Eterno, do Eu Superior, da realidade única da vida física, da causalidade existencial. Diante das possibilidades agigantadas, o indivíduo lentamente deixa todos os apegos remanescentes do ego, todos os desejos
reflexos perturbadores do ego, todas as reações e persistência dominadora do ego. Então, aos poucos a gente vai vencendo o ego, que Deus vai falar daqui a pouco sobre o triunfo sobre o ego. E aqui para finalizar, já encerrando 10 horas, interiorizar-se cada vez mais, cada vez mais, sem perder o contato com o mundo físico e social. Olha só, interiorizar-se sem perder o contato com o mundo físico e social. Deve ser a proposta equilibrada de quem deseja realizar-se no encontro com os valores legítimos da existência. Podemos considerar que este tentando leva o experimentador ao mundo irreal, o físico, para o real, o transpessoal, gerador e causal de todas as coisas. Então, todas as vezes que a gente faz esse mergulho, nós vamos para o mundo real, para o mundo interno, que a gente acha que é o da fantasia. Fulano está fantasiando. Não, fulano está no mundo real. Nós é que estamos no mundo ilegítimo. Os Espíritos nos dizem assim: o mundo material é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. E aonde é que está o mundo espiritual, se não no espírito? O mundo espiritual está em nós. Nós somos o espiritual. E o espiritual está dentro. O espiritual somos nós, espíritos. É os nossos conteúdos internos, o nosso inconsciente, a nossa consciência. Esse é o espiritual. E reza a lenda, só para a gente fechar aqui com a historinha, que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Porque a humanidade só buscava Deus para maldizer a vida. E Deus, angustiado com tantas reclamações, tantos pedidos, tantas queixas, reuniu a Assembleia Celeste no céu e disse: eu vou me esconder dos homens, não aguento mais. E vocês, meus anjos, arcanjos, querubins, é que vão dizer aonde eu irei me esconder. E aí eles ficaram conversando, foi uma muvuca e um levantou a mão: Senhor, eu tenho uma ideia. Vai para o monte mais alto, Senhor, o Everest, porque lá os homens nunca vão conseguir chegar, porque o ar é tão rarefeito que vai lhe faltar o oxigênio. Deus, que é presciente, disse: não serve, meu filho. Eu estou vendo aqui que os homens vão escalar esse tal Everest e vão me encontrar. Eles começaram a confabular e o outro gritou: Senhor, eu tenho uma ideia. Fala, filho. Então vai para as profundezas dos rios, dos mares, dos oceanos, para o Triângulo das Bermudas. Lá os homens nunca vão te encontrar, por conta da pressão atmosférica. E Deus, que é presciente: não, meu filho, não serve. Eu estou vendo que esses homens vão encontrar técnicas e vão chegar no Triângulo das Bermudas. Não serve. E eles ficaram conversando e outro levantou: Senhor, vai para a lua. Lá os homens nunca chegarão. Deus, que sabe de tudo: não serve, meu filho. Eu estou vendo que esses homens vão chegar na lua. E aí gerou aquele conflito aonde Deus se esconderia. E um levantou: Senhor, eu tenho uma ideia. Fala, meu filho. Eu sei de um lugar, Senhor, onde tu podes te esconder. E os homens nunca vão te encontrar. E aqueles que te encontrarem já não mais serão para pedir, nem maldizer, nem reclamar. Aqueles que conseguirem te achar nele. E Deus ficou empolgado. Fala, meu filho, que lugar é esse? Senhor, vai habitar o coração dos homens. Lá no coração dos homens, no interior do ser humano, faz morada lá. Porque todo aquele que conseguir fazer um mergulho interno já estará experimentado na vida apenas para te agradecer e te louvar. E reza a lenda que até hoje o Pai mora no sentimento e no coração dos homens.
E só é capaz de detectar Deus aqueles que já conseguem interiorizar-se, fazer o mergulho interno, autoconhecer-se, autodescobrir-se, para que nós possamos ir de encontro ao Deus interno. Mas isso não é novo, porque Jesus já dizia: se disserem que eu estou ali, do outro lado, não vades, porque o reino dos céus não vem com aparências externas. O reino dos céus está dentro de vós. Equivale dizer que é uma aquisição individual. Então façamos esse mergulho dentro de nós mesmos, dentro das nossas potencialidades, nos autodescobrindo, nos encontrando com o nosso si profundo e buscando Deus que reside dentro de nós. E aí nós vamos entender a profundidade da pergunta de Kardec: qual o meio prático mais eficaz para resistir às tentações do mal e ser feliz? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho conclui: o conhecimento individual é a chave do progresso de cada um. Então, nos autoconheçamos, e essa é a proposta, meus irmãos. Muito obrigado e muita paz.